Essa altura do campeonato, você já deve estar bem mais convencido da importância da água. Isso não significa que você já sabe como você avalia ela. Então, aqui nessa aula, nós vamos começar a falar da avaliação e do entendimento. Quando você está falando de água, você tem que responder algumas coisas, duas são muito importantes. A primeira é: quanto de água tem no corpo? Essa parece ridiculamente fácil e você pode tender a pensar que todo mundo faz isso. Dobras cutâneas não faz, DEXA não faz, a maioria das bioimpedâncias é extremamente simplista e eu vou mostrar por que que elas não fazem. Poucas bioimpedâncias são capazes de te responder com relação à quantidade da água, se é adequada ou não. Quando você vai na BIA, as coisas começam a ficar interessantes nesse biomarcador central aqui, que é o índice de hidratação. Aqui eu dei um zoom nele, e o índice de hidratação, na verdade aqui eu tenho vários, né? Eu tenho a água corporal total, fácil de entender, quantos litros de água eu tenho no corpo e o percentual dela, a água na massa magra, vamos falar dela mais para frente, e um índice novo, o índice de hidratação, que é exclusivo da TerraScience. E esse índice, ele tem aqui embaixo um reloginho, e esse reloginho, o ponteiro, pode estar em qualquer um desses lugares, a gente vai conversar em detalhes sobre isso, tá? Então, indo um a um, água corporal total. A definição dela é a quantidade de água total do corpo. Pode ser expressa em litros ou em percentual. E, geralmente as pessoas acham que isso é o suficiente para falar sobre o estado de hidratação. E muitas vezes é, só que quando você pega, por exemplo, um obeso, esse número não te ajuda a entender se a pessoa está hidratada ou não. O motivo é simples. Definição da obesidade que ele tem muita massa gorda aumentada, e dentro da massa gorda você tem pouca água. Você tem entre 10 e 20%. Na literatura fala 10, mas vamos lá, vamos dar essa faixa aí de 10 a 20% de água. E claro que um obeso, que metade do corpo dele é gordura, digamos, tá? Quando você vê isso, um obeso importante, naquela metade tem 10%. Então, obviamente que o percentual de água corporal total vai ficar baixo. Se você fizer bioimpedância simples num obeso, todos eles vão dar como desidratados, o que não é verdade. Tem obeso que está subhidratado, tem obeso que está normohidratado e tem obeso que está retendo líquido. É como qualquer outra população, o estado de hidratação deles varia. E aí, isso é a primeira armadilha que você tem que escapar. A água corporal total não é suficiente para responder sobre o estado de hidratação. Ela responde sobre a quantidade de água que você tem no corpo. Por que que então, se ela não responde, ela é importante? Porque, conforme eu falei lá atrás, a velocidade com que a água muda é muito alta, tanto para subir quanto para baixar. Então, é muito importante você conhecer a quantidade para você mostrar a evolução da pessoa. Aqui é um exemplo de um paciente que deu entrada no hospital com insuficiência cardíaca congestiva, que é uma doença cardíaca que enche você de água, sendo simplista aqui, tá? E durante um processo de enxugar o paciente, que levou 27 dias, se eu não me engano, com o uso de diuréticos feito por um cardiologista, esse paciente diminuiu 17,5 litros de água. E aqui você olha tanto no índice de hidratação quanto nesse número a alteração. E aí, quando você vê isso, você está controlando aquele componente que é o maior componente da composição corporal, que é a água. Se alguém está retendo líquido, essa pessoa tem que perder água, não gordura. Ela tem que perder água primeiro. Se alguém está subhidratado, ela tem que ganhar água primeiro, não gordura ou músculo. Então, é muito interessante a água corporal total para você mostrar a evolução do teu cliente. Quando você olha para essas duas pessoas da foto aqui, elas podem ter exatamente o mesmo percentual de água na massa magra, mesmo que elas tenham percentuais de água corporal diferentes, na massa magra essas pessoas podem e devem tipicamente ter o mesmo percentual de água na massa magra. Então, ele vai te ajudar em alguns casos, mas ele é dos três biomarcadores o menos relevante, porque o corpo defende brutalmente esse percentual. Ele luta o quanto ele pode para não alterar muito esse percentual. E
Por último, e mais importante de todos, o índice de hidratação. O índice de hidratação ele é expresso em centímetros por homens vezes 10. Isso foi uma criação da TerraScience. E essa criação ela vem para responder se a pessoa está com a hidratação na média da população, acima da média da população e abaixo da média da população dela. Por população, entenda-se homens ou mulheres na mesma faixa etária, que hoje nós estamos diminuindo para faixas de 3 em 3 anos, na versão antiga de 5 em 5 anos e agora de 3 em 3 anos. Ou seja, eu tenho 60 anos, então eu vou ser comparado com homens entre 60 e 62 anos. E você na sua faixa etária e no seu sexo. O índice de hidratação é expresso por um número, por uma posição no gráfico e por esse mesmo número repetindo aqui e pela evolução dele. Quando a gente está falando de como responder dentro da sua população, onde você está, eu tenho que explicar um conceito. Imagina que a gente chegasse numa cidade e a gente fosse fazer medidas em toda a população daquela cidade. Então a gente pediu para todo mundo ir para o estádio, todos estão juntos lá, e a gente vai fazer uma determinada medida nessa população. E quando isso acontece, tipicamente essa variável se distribui num formato gaussiano, que é a curva de Gauss. A curva de Gauss ela é matematicamente definida como uma curva de probabilidades da pessoa se distribuir aqui. Só que tem alguns conceitos matemáticos interessantes que aqui está a média, aqui está um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo. Numa faixa que vai de menos um desvio padrão até mais um, a maior parte da população cabe aqui, 68,26%. Quando você coloca dois desvios padrões para um lado e para o outro, cobre quase toda a população, já chega a 95%. E lá no terceiro desvio padrão aumenta para 99,72%. Então, apesar deles terem tamanhos físicos iguais no gráfico, a quantidade de gente que cabe aqui dentro vai variando muito. Você tem que entender esse conceito para você interpretar a hidratação e outros biomarcadores, tá? Então, repetindo, média, mais ou menos um desvio padrão, mais ou menos dois desvios padrões, mais ou menos 3 desvios padrões. Vou pegar aqui um exemplo. Aquela população que a gente viu lá no estádio, eu vou querer ver o condicionamento físico dela. E aí você tem que posicionar ele na curva normal. Se uma pessoa cai aqui, ela está acima da média, ela está razoavelmente condicionado e acima do mínimo desejável. Se ela cai no segundo desvio padrão, ela já está muito bem condicionada. No terceiro, ele já é um atleta de elite. E no quarto, 0,15%, ele é campeão mundial. E geralmente as pessoas não entendem isso sobre a curva de Gauss. Abaixo da média, e sempre vale da mesma coisa, você aumenta o seu risco de doenças porque você tem um condicionamento físico menor. É assim que se interpreta uma curva de Gauss. Dentro da BIA, essas cores são exatamente uma curva de Gauss. Aqui é a média, aqui é 1, e eu vou te mostrar agora. Ó. Média, um desvio padrão, menos 1, 2 para cada lado, 3 desvios padrões, 4 desvios padrões e 5 desvios padrões. Como o nosso sistema é online, a gente já tem mais de 1 milhão de exames. Então nós fomos capazes de levantar a curva de hidratação e de vários outros biomarcadores em toda a população brasileira. Nós somos o único que tem esses números tabulados e levantados. E é assim que você interpreta esse resultado. Lembre-se que a média é onde está a maior parte das pessoas, em mais ou menos um desvio padrão. Aqui tem 34%, 34%, e isso vai baixando, tá, gente? 13% ali no segundo, e olha no terceiro, 2,15%. Então as pessoas acham que isso aqui é constante, e não é. O ponteirinho está aqui e vai para cá, 34 mais 13, para 2% das pessoas. Então você tem que aprender a valorizar os extremos. Do lado da direita, você tem um aumento na hidratação, retenção e até estados muito críticos. E do lado esquerdo, você tem uma diminuição na hidratação. Então, se o ponteiro cai aqui, essa pessoa está na média da hidratação. Se cai para cá, a hidratação está aumentada.
Se cai para cá, a hidratação está reduzida. É muito simples de você responder, antes de mais nada, como está a hidratação. E, vamos ser honestos, quando o resultado aparece, seu olho vai direto no percentual de gordura. Não é para ir lá, é para ir na hidratação. Ele é o mais rápido, o mais importante e por onde você começa. Então, o índice de hidratação responde se a pessoa tem hidratação acima da média, na média ou abaixo da média. E mostra, muito importante, a evolução da hidratação.